Então, essa luta que o Cris está falando, a gente precisava ser um pouco mais inteligente no mundo espiritual e juntar isso aí. Inteligência e ética, né? Inteligência e ética, é isso, os dois. Então, por exemplo, traz um cara desses do IHOP e tal, para pregar na igreja, falar da experiência dele, o que ele tem vivido, como é que o que acontece nos grupos de oração que tem, para a igreja saber. Quem sabe vai despertar. Ao mesmo tempo, então, daí a turma que já está lá, dá uma força para o pastor quando ele trouxer o cara para pregar e começa, tenta um movimento, 1 hora por dia, 1 hora por semana, e caminhar, e tentar envolver a igreja. No lugar onde eu estou agora, que é um ministério assim, aberto, com visão e tudo, existe essa dificuldade hoje, com a casa de oração, para tentar azeitar as coisas e ver se mais gente da igreja se envolve e se entendem também qual é o processo. Quem vem de um treinamento vem a 1000 por hora, só que quem não estava no treinamento não vai chegar e já entender de primeiro o que você está fazendo. Aí vem a maturidade e a ética, né? Que vai fazer esse link. Às vezes o jovem voltar com maturidade ética e a igreja receber com maturidade ética. Isso. Porque em muitos lugares, né, os jovens vão lá, recebem, ficam empoderados, ministram todo mundo, mas quem conhece a vida no dia a dia, o cara não tem nenhum testemunho para fazer isso. Aí tanto a igreja ter a ética de receber e dar a maturidade, quanto o ministério para-eclesiástico começar a se preocupar com a maturidade desses jovens que vêm para lá, né? Eu não quero só ensinar Bíblia e oração, precisa ensinar o testemunho, que é parte da Bíblia e oração, o desenvolvimento, né? Tem uma estatística trazida por um líder de casa de oração do Brasil, dizendo, num congresso, ele falou: 25% dos jovens que fazem nossa escola de 6 meses voltam da escola sem ainda ter uma posição sexual definida. Isso gera um alarme gigantesco para nós, né? Por que ele faz 6 meses de casa de oração e ele volta para casa e ainda tem dificuldade com as suas decisões pessoais, sexuais? É alarmante, né? Minha esposa fala que às vezes a gente discute muito e não chega, né? Então eu acho que isso também é uma forma de gerir, de entender um conflito geracional também, certo? Eu acho que também é. Pensa, gente. O Bob pôs a gente aqui para orar todo mundo junto agora há pouco. Eu orei com 2 meninas, foi fantástico. Deus me falou coisas para elas, elas oraram por mim, eu senti vindo delas algo de Deus que vai me abençoar, porque elas estavam com a intenção verdadeira de me abençoar, certo, filho? Então, isso aí precisa acontecer, mas não é tão simples assim, infelizmente. Não precisa acontecer. Então, às vezes numa igreja, por exemplo, a pessoa podia fazer isso, né? Chega final do culto ali, hora do apelo, tá bom, aí ele fala faz que nem eles, menores de 40, todo mundo para frente aqui. Aí depois, agora os maiores de 40, todo mundo aqui, e os menores de 40 vão orar para os maiores de 40, e todo mundo vai estar feliz e sorridente ainda, mas o que ele vai orar por mim? O que esse moleque sabe? O que essa menina entende? E daí os mais mas esses velhos, nós vamos orar por eles, eles não vão entender nada também de tudo que nós já recebemos. E aí fica aquele treco que não tem jeito, né? Então, seria, não sei se a mesa concorda, seria uma conclusão interessante. A igreja local desenvolver o apreço pelo que o ministério para-eclesiástico pode dar para ela sem ciúmes, e o ministério para-eclesiástico crescer em construir amor pela igreja local. Se a igreja local constrói amor pela casa de oração, e a casa de oração constrói amor pela igreja local, quem sabe? Eu queria comentar a respeito, às vezes a igreja precisa preparar, às vezes, a pessoa que está sendo enviada, né? Porque muitas vezes, eu não sei de todas, mas às vezes a organização para-eclesiástica pode ser que ela tende às vezes a querer que as pessoas fiquem ali, ela treinou e tal, mas não é essa a ideia, né? Pelo menos eu conheço, das que eu conheço e que eu já tive experiência de participar, eles querem que você volte para o lugar de onde você veio e que você sirva lá, e que lá você possa frutificar, né? E talvez uma coisa que falte em algumas delas é preparar a pessoa para voltar, né? Como eu já vi isso acontecendo, assim, eu preparo, agora vocês vão voltar,
vocês precisam entender que é uma realidade diferente, que vocês vão precisar se adaptar e não simplesmente chegar lá e botar o que você aprendeu, porque existe um conflito que acontece se você simplesmente chegar lá e falar assim, a partir de agora nós vamos fazer assim. Pô, cara, você voltou antes, que nem você comentou, antes você era um tranqueiro, agora você voltou aqui e já está todo santo e tal. Então tem que ter esse tempo assim para a pessoa chegar e se adaptar, né? E eu acredito que Deus também trabalha no coração daquele missionário, né? Seja, vamos falar assim, de casa de oração, jocum, seja lá o que for, né? Para que ele volte. Eu acho que uma das formas que Deus usa é ele chegar por baixo, né? Porque se o cara já chega por cima, ele vai cair lá na frente, né? Então, construir o respeito da igreja. Construir o respeito. Então, eu creio que até o próprio Deus que permite com que as coisas não aconteçam do jeito que Ele quer, para que ele comece a entender que não é na força do braço, não é porque ele aprendeu lá que ele vai chegar aqui e vai acontecer, mas é que agora ele vai ter que depender de Deus para construir, né? Porque às vezes vem o pastor, vem a liderança, anos, né? Às vezes o cara nem tinha nascido, a liderança já está lá capinando e tal. Aí o cara chega lá e fala assim, não, agora eu sei a solução dos problemas. O pastor vai olhar e fala assim, cala a boca, né? No mínimo que vai pensar, né? Mas é a questão de respeito, tanto da liderança entender, preparar essa pessoa para ir e ela não ter o coração dela corrompido, às vezes por gostei do lugar, quero ficar aqui. E a organização para-eclesiástica também treinar a pessoa para voltar, falar assim, presta atenção, cuidado, você vai voltar, às vezes as pessoas vão jogar um balde de água fria em você tem que ter sensibilidade para lidar com isso, né? É uma realidade diferente, eu sei que eu posso fazer para ajudar, mas a gente não está lá. Vamos começar devagar então, vamos começar com humildade aqui para a gente chegar lá, né? Então assim, acho que Deus está trabalhando dos dois lados aí, né? No coração desse missionário, a organização que precisa saber fazer esse cara voltar e a igreja que precisa pastorear esse cara. Não é fazer igual os pais muitas vezes fazem, né? Vai para a igreja que a igreja te ajuda lá. Não, a igreja tem que pensar assim, eu quero que você vá lá, mas eu não quero jogar você lá para você ser transformado e voltar para cá. Eu quero te discipular também para você ir lá aprender. A igreja tem essa responsabilidade de discipular essa pessoa também, né? Não apenas deixar que uma organização para-eclesiástica resolva o problema e tal, né? Então, acho que o pastor manda o cara e esquece o cara lá. Eu estou lembrando, enquanto você está falando, lembrando do que eu peguei do testemunho do Bob aqui. Vocês viram? Quem que deu maior força para ele com esse negócio do Espírito Santo? Quem que foi? Pronto. Então, muitos também de nós, ou filhos que estão aqui, mas tem às vezes essa dificuldade na própria casa. O cara, às vezes você pode ser o único cristão na sua casa, ou às vezes é uma outra dificuldade também. Então você não tem aquele papai legal que você fala, como é que foi teu curso? Como é que você foi lá? O que você viu de bom? O que você viu de ruim? Né? Às vezes não tem também. E já vai chegando direto para a igreja. E às vezes o pastor não é necessariamente um paizão. Às vezes é, às vezes não é. E isso também, sei lá, não dá para exigir. Mas da ética que o Cristo falou e tudo, eu acho que isso tem que existir, e no corpo de Cristo isso não deveria nem ser assim, isso devia ser um assunto tão normal, né? Mas não é, tá bom, somos humanos, precisamos da transformação de Deus na nossa vida e tem que passar por essas coisas. Mas também, como você estava falando, eu acho que às vezes quando o pessoal passa essas coisas para alguém, deveria colocar para a pessoa que está voltando um desafio, que é quase um desafio missionário, vamos dizer assim. É uma coisa de você trazer para o ambiente onde você está coisas que são tão boas. Eu só vou falar mais uma coisinha, porque por uma questão de mudança de ministério, eu estou no ministério aqui agora que vai completar 1 ano daqui a pouco, eu e minha esposa. Fomos para lá, fomos convidados de ir. Só que assim, vou te dar o meu exemplo, porque eu sou dos para cima de 40. Eu cheguei lá, não cheguei chegando. Sabe como é? Pô, Gerson Ortega está aqui agora, aqui está. Sentamos no culto, íamos cumprimentando um, depois cumprimentava o outro. Às vezes sentia de orar para alguém, posso orar com você? Tá? Isso fora de palco, fora de tudo, lá no meião do povão mesmo. E devagarzinho, se o que você está fazendo, Deus está te dando graça, teus frutinhos começam a aparecer, independente do seu nome.
ou quem você é, ou quem você não é. Isso é tão importante, gente. E aí entra mesmo humildade, sabe? Simplicidade. Você vai ser pisado várias vezes. Tem hora que você está numa reunião, por exemplo, hoje mesmo eu estou numa reunião, todos me respeitam, tudo bem. Mas tem uma hora que eu penso assim, eu não posso falar aqui agora, porque se eu falar pode dar isso, isso e aquilo. O pastor principal da igreja é bem mais novo, é para baixo de 40. E é uma experiência legal, porque eles estão me recebendo com amor, com respeito. Mas também eu tenho que ser esperto, né? Eu não vou chegar a querer já pegar o púlpito 3 vezes por mês, já não vou querer falar tudo que eu acho que tem que ser. Não dá, não tem substâncias aí. Nem você tendo eventualmente um nome, aí fica pior, inclusive. O cara metido, aí chegou aí, agora quer mudar tudo. Você me lembrou um versículo agora, que eu estou vivendo a mesma experiência, né? Eu estou, depois de 27 anos de ministério, eu estou entrando numa igreja bem na mesma situação. 1 ano por baixo, conhecendo as pessoas. O meu foi 37. 10 anos a mais. Conhecendo as pessoas aos pouquinhos, fazendo louvor uma vez por mês, né? E a gente atrai muitas pessoas, ficam com medo, e agora o cara vem lá porque ele é experiente, vai tirar meu lugar. Mas um texto que Deus me deu, você falou, eu lembrei agora, Provérbios 16, 31 e 32, que diz assim: as cãs brancas são uma coroa encontrada no caminho da justiça. Mais vale o manso do que o guerreiro, e o controle do seu espírito é maior do que o que domina uma cidade. Provérbios 16, 31, 32. Eu acho que é bem isso, né? Tanto para o rapaz que volta da Jocum, da casa de oração, quanto o pastor que está recebendo. Muito bom. Cadê o nosso âncora aí? Provérbios 16, 31, 32. Quer dizer, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas... If I could just say one thing. Please. Vou falar uma coisa. Please, please, please. When we were talking this morning about the restoration and the healing of the divide between generations. Quando a gente estava hoje de manhã falando da restauração dessa divisão entre gerações, That is often manifest also within the whole youth with a mission, House of Prayer. Isso também acontece geralmente na Jocum, nas casas de orações. It's the same thing actually. É a mesma coisa. Is that often with fresh movements, there is, I believe it's a diabolical plan to destroy the relationship between the fresh and, I don't use the word fresh, the new and the old. Então eu acho que é até um plano diabólico para afastar, fazer isso, causar isso